Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 169. Título: Busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios 4,16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transmitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. Vamos dar continuidade à nossa sequência de estudos virtuais e hoje nós vamos fazer comentários ao Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando presentemente a segunda parte do Livro dos Espíritos, sua parte 2, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, e estamos estudando itens do capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal. Esses itens que nós vamos estudar hoje, que são das perguntas 334 a 336, estão sob o título Prelúdios do Retorno. E é interessante nós fazermos um comentário de que essas perguntas que nós vamos estudar, elas têm uma relação muito importante com um outro tema que já foi estudado no capítulo anterior dessa mesma parte segunda, o capítulo anterior, que é o capítulo 6, que trata da vida espiritual, e no título Escolha das Provas, que começa na pergunta 258 e seguintes. O que é a escolha das provas? Após o desencarne, o espírito retornando ao mundo dos espíritos, ele vai programar, depois de certo tempo, a sua próxima existência corporal. O espírito vai fazer um balanço da sua existência anterior, vai perceber os pontos nos quais ele precisa melhorar, vai perceber as tarefas que ele tem que realizar para evoluir moral e intelectualmente, e ele vai atuar
de modo mais ou menos importante, dependendo do seu esclarecimento, da sua vontade, na escolha do meu melhor gênero de existência que vai proporcionar a ele as melhores oportunidades para esse progresso. E isso é interessante ver porque o espírito, então, tomando consciência de si, vai analisar o melhor gênero de vida que ele deve ter e as melhores provas e expiações pelas quais ele deve passar para que ele, encarnado, aproveite a sua encarnação que virá, de tal modo que ele consiga realizar a missão da sua encarnação, que é sair dela melhor do que ele entrou. Nisso, então, consiste a escolha das provas, é a escolha do gênero de vida, das situações, do ambiente, enfim, das circunstâncias gerais que vão permear a sua encarnação, pela qual ele vai passar, para que ele possa realizar essa sua missão, essa sua tarefa de progresso. Dito isso, então, meus amigos, vamos às perguntas que nos cabem hoje, começando pela pergunta 334, que nós vamos aqui ler. A união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ele tomará? Quando o espírito, portanto, vai reencarnar, essa escolha do corpo ela é feita no último momento, ou seja, só o espírito vai de alguma forma perceber quais são os corpos que estão disponíveis e vai escolher ali logo em cima da hora, ou existe alguma antecipação nisso, né? E o termo que Kardec utiliza na sua pergunta é se isso é predestinado de alguma forma. E a resposta dos espíritos, em resumo, é essa designação do corpo que o espírito vai tomar para a sua encarnação, ela é prévia, e isso está ligado à prova que ele deva sofrer. Portanto, isso nada tem de aleatório, isso está ligado à escolha das provas pelos quais o espírito vai passar. Isso tem uma ligação muito direta, se conecta muito diretamente com a questão seguinte, que é a questão 335, e aí nela Kardec pergunta se o espírito escolhe apenas o gênero de vida que ele vai ter, ou seja, como vão ser as linhas gerais da sua vida para que ele possa cumprir essa tarefa de progresso, ou então se o espírito também vai escolher o corpo que ele vai assumir. E a resposta que os espíritos dão é: o espírito também pode escolher o corpo, já que as características e imperfeições desse corpo podem também representar provas para o seu progresso. Nem sempre a escolha depende do espírito, segundo os espíritos da codificação. Então, as características, as imperfeições que o corpo físico vai ter podem estar incluídas nas provas e nas expiações pelos quais aquele espírito que vai reencarnar tenha que passar. Como nós falamos anteriormente, existe uma escolha prévia do corpo, ou seja, já existe um corpo que é pré-escolhido, pré-determinado para aquela encarnação. Então, o espírito, sim, pode interferir no tipo de corpo físico que ele terá. E se nós pensarmos de uma forma mais abrangente, às vezes podemos pensar, então um indivíduo que nasça com um corpo físico com algum tipo de deficiência, né, com algum tipo de imperfeição, e entendamos essa imperfeição aqui sobre muitas e muitas aspas, isso daí estaria ligado a alguma questão reencarnatória anterior e estaria ligado às tarefas que esse espírito tem que cumprir, situações pelas quais ele tem que passar. Isso é verdade parcialmente, uma vez que determinadas características físicas, e novamente falando dos defeitos de nascença, essas imperfeições com muitas aspas, podem não estar ligadas a nenhuma situação encarnatória anterior, mas antes podem estar ligadas a uma escolha do próprio espírito, ou seja, ele se propõe aquela prova, aquela dificuldade, digamos, adicional, para que ele possa vencer a si próprio, para que ele possa ter mais um elemento de desafio pessoal a vencer e a progredir, sem que necessariamente esteja ligado a algum equívoco cometido em relação à lei de Deus anteriormente. E podemos ir mais além, não apenas na questão do corpo físico com algum tipo de deficiência, algum tipo de defeito de nascença, mas também incluir nessa questão, né, em relação, por exemplo, ao próprio sexo do corpo físico.
E aí nós vamos recorrer à questão 202 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: quando errante, ou seja, no termo mais no sentido mais restrito de espírito errante, né? Quando errante, ou seja, entre uma encarnação e outra, o espírito prefere encarnar no corpo de homem ou no corpo de mulher? E a resposta dos espíritos é: isso pouco lhe importa, vai depender das provas por que haja de passar. Então vejamos que a própria escolha do sexo do corpo físico, ela vai depender para o espírito das provas que ele haja que passar, das tarefas que ele tenha que realizar. Então, nascer num corpo de sexo masculino vai lhe propiciar determinadas naturezas e características de provas, enquanto que no sexo feminino isso será de natureza diferente. Portanto, o espírito sim pode escolher o seu corpo físico, uma vez que esse corpo vai estar ligado a essas tarefas que ele tenha que realizar, e nós podemos não apenas pensar, como dissemos, na questão dos possíveis defeitos de nascença, de características que vão, talvez, dificultar a expressão completa das potencialidades do espírito, sempre toldadas, evidentemente, como sabemos, pela materialidade do corpo físico, mas também até em circunstâncias mais particulares relacionadas ao próprio sexo em que aquele espírito reencarnará. E na questão 335, ainda há um adendo que Kardec questiona, querendo saber se eventualmente haveria alguma consequência para o espírito se ele, à última hora, ou seja, no último momento, ele decidisse desistir daquele corpo que ele está prestes a assumir, no qual ele está prestes a reencarnar. E os espíritos dizem que aquilo lhe provocaria mais sofrimento do que se ele não tivesse se proposto a encarnação nenhuma. Ou seja, recuar no último momento é um motivo, portanto, de sofrimento para o espírito, uma vez que ele está perdendo a oportunidade daquela existência que lhe daria oportunidades de evoluir moral e intelectualmente. Indo mais adiante, nós temos a questão 336, em que Kardec questiona o seguinte: poderia acontecer não haver espírito que aceitasse encarnar em uma criança que houvesse de nascer? Que circunstância seria essa, então? Vamos imaginar aqui. Um corpo está sendo formado ou está para ser formado e essa formação desse corpo, evidentemente, seria destinada à encarnação de um espírito. Haveria alguma circunstância em que aquele corpo que está sendo formado, ou que está para ser formado, não fosse aceito por nenhum espírito? Essa é uma circunstância bem curiosa, E a resposta dos espíritos é a seguinte: nós vamos depois expandir um pouco aqui esse comentário. A criança que está destinada a nascer viável, guardem essa palavra, viável, tem sempre predestinada uma alma. Nada é criado sem propósito. Então, seria mais ou menos uma inversão da situação, baseado naquilo que nós já estudamos da escolha das provas. Ou seja, o espírito tomando consciência de si, o espírito percebendo aquilo que ele deve fazer, o gênero de vida que ele deve assumir para bem cumprir as suas provas e expiações, fazer o bem, cumprir a lei de Deus para avançar na sua evolução moral e intelectual. A partir dessas decisões, como nós já vimos até pelas questões anteriores, ele pode escolher o corpo que seria mais adequado para realizar essa tarefa. O que a questão está propondo é como se houvesse uma quantidade de corpos que fossem sendo formados e os espíritos, na verdade, não aceitassem aquele corpo que está para ser formado. Seria mais ou menos uma inversão. É como se nós estivéssemos, por exemplo, fazendo uma comparação grosseira, evidentemente, diante de uma loja
de roupas, vamos supor, né? E nós vamos escolher uma peça do vestuário em que nós temos lá uma série de peças diferentes que nós podemos escolher. E pode acontecer, não é verdade? Nós encarnados, ao entrarmos em uma determinada loja, nós não nos interessarmos por nenhum, vamos dar um exemplo de uma camisa, né? E não nos interessarmos por nenhuma daquelas camisas que lá está. O tamanho é ruim, né? Não cabe em nós, o estilo não nos agrada, a cor não é a que nós preferimos, etc. Né? Diferente de como era antigamente, e ainda existe essa possibilidade, né? De, por exemplo, hoje em dia as roupas são fabricadas do modo industrial. Nós temos várias peças à disposição, podemos escolhê-las, podemos também não escolher nenhuma delas, no exemplo que nós demos lá da camisa. Mas quando antigamente as roupas eram com mais frequência feitas sob medida, ou seja, o indivíduo ia ao alfaiate, enfim, à costureira, onde fosse, né? E a roupa era feita especificamente para aquela pessoa, para as suas medidas, para seu tipo físico, de acordo com o seu gosto, né? Se nós pudermos fazer uma comparação, quando o espírito escolhe suas provas, quando o espírito está para encarnar, o corpo que ele vai assumir, seja com a sua participação de escolha, seja, caso ele não possa escolher por alguma razão qualquer, né? Ele não tem o esclarecimento, a lucidez necessária para fazer aquela escolha. Isso será feito por espíritos que vão auxiliá-lo para que ele tenha uma encarnação mais proveitosa possível. Aquele corpo, ele é, por assim dizer, e entre muitas aspas, feito sob medida para aquele espírito. Ou seja, é como nós encarnados que vamos ao alfaiate ou à costureira e vamos fazer uma roupa própria para nós. Ou seja, porque aquele corpo tem que atender às necessidades do espírito naquela encarnação. Então, essa circunstância de não haver espírito que queira encarnar em um corpo é como se fosse formado um corpo de modo meio que aleatório e esse corpo fosse, entre muitas aspas também, leiloado ou rifado para que alguém quisesse habitá-lo, alguém quisesse encarnar nele. Não é assim que as coisas acontecem. Né? Não é assim que as coisas acontecem. Na verdade, o corpo ele é destinado àquele espírito porque vai estar ligado às tarefas que ele tenha que realizar. E aí nós chamamos a atenção, quando lemos a resposta, né? E novamente vamos repetir, na palavra viável. A criança que está predestinada a nascer viável tem sempre predestinada uma alma. Ou seja, o que é nascer viável? É nascer, passar pelo processo da gestação, do nascimento e sobreviver, ou seja, ter uma vida de encarnado fora do útero, fora do nascimento. Então, sempre que uma criança nasce viável e sobrevive ao nascimento, evidentemente, ela tem ali um espírito que habita aquele corpo. Poderia haver uma circunstância diferente dessa? Sim, há, e o próprio Livro dos Espíritos nos ajuda a compreender isso, quando fala das crianças que desde o ventre materno não são viáveis. E isso está na pergunta 356, quando Kardec pergunta o seguinte, essa pergunta 356, que está também dentro do nosso capítulo 7, da parte 2ª, que vai ser visto com mais detalhe em estudos mais adiante. Cadê a pergunta? Está aqui, né? Há natimortos que não tenham sido destinados à encarnação dos espíritos? Há crianças, portanto, que são formadas no ventre da mãe e que elas ali nunca tenham sido destinadas à encarnação de espíritos? E os espíritos respondem que sim. Há aqueles que jamais tiveram espíritos destinados aos seus corpos. É somente pelos pais que eles vêm ao mundo. Então existe, por alguma questão de prova ou de expiação para os pais, gestações em que se forma o corpo físico, mas para aquele corpo físico nunca houve um espírito destinado. Logo, essas crianças não são viáveis. Ou aquele corpo físico, não sustentando a vida orgânica, vai se perder ao longo da gestação, e seria ali, né, um aborto espontâneo, um aborto natural, ou então essa criança pode até chegar a nascer, mas ela não sobrevive. E aí, porque não é uma criança viável, como nós dissemos. Por que esses casos existem, então? Por que essas circunstâncias chegam a acontecer? Ora, os espíritos eles nos dão aqui uma ideia para que nós possamos fazer,
inferências e, quem sabe, chegar a conclusões próprias. Dizem eles, né? É somente pelos pais que eles vêm ao mundo. Então, seria uma circunstância em que os pais, e aí nós podemos apenas supor, né? Circunstâncias que estariam ligadas a isso. Como prova ou como expiação para os pais, talvez este casal, e aí novamente suposições, né, hipóteses, em que tenham estado unidos em uma encarnação anterior e que por alguma razão, né, por circunstâncias várias, malbarataram, desprezaram a oportunidade de receber filhos por si, né, de gerar outras vidas, de auxiliar na encarnação de outros espíritos, e novamente encarnados, esse casal agora, né, com suas ideias, quem sabe modificadas, desejosos realmente de terem filhos, mas sofrendo aquelas consequências de atos equivocados anteriores, às vezes não tenham esta possibilidade, seja pela infertilidade do casal, eventualmente, seja eventualmente por essas circunstâncias em que a gravidez chega a acontecer, mas como não há espírito ligado àquele corpo, a gravidez não vinga, ou seja, a criança não sobrevive. Novamente ressaltamos, né? Trata-se apenas de circunstâncias hipotéticas, uma vez que a lei de Deus ela tem diversos nuances e que escapam muitas vezes às particularidades, à nossa compreensão, ao nosso entendimento mais exato. Mas, uma vez que o Livro dos Espíritos diz que isso acontece pelos pais, é que essas gestações mal sucedidas, né, não completadas, talvez se tenham a ver com alguma circunstância anterior da vida do pai e da mãe, eventualmente, que façam com que tenham que passar por essa prova e por essa expiação. Então, meus amigos, é interessante notar, né, essas questões que o Livro dos Espíritos nos propõe, que vão nos ajudar a entender como acontece o nosso processo de encarnação e vão nos ajudar a ter uma compreensão maior da própria encarnação. Por quê? Porque na escolha das provas, o espírito vai solicitar para si aquilo que ele entende que é o melhor como espírito, para o seu progresso espiritual. Então, às vezes, o espírito vai solicitar para si circunstâncias que nós, se nós olharmos apenas do ponto de vista material, são circunstâncias muito penosas, muito difíceis, né? Uma circunstância em que o indivíduo vai lidar com doenças físicas mais sérias, ou em que ele vai nascer num meio social desfavorável, de privação, de dificuldades materiais das mais variadas ordens, de um ambiente familiar conturbado. Circunstâncias que a gente vai pensar assim, puxa vida, né? Se um de nós estivesse envolvido nisso, talvez um pensamento muito comum que ocorre a todos nós ou a muitas pessoas rapaz, essa não foi a vida que eu pedi a Deus. E nós nos enganamos quando dizemos isso, porque na escolha das provas, nós certamente, como espíritos, escolhemos aquelas circunstâncias que nós considerávamos que eram as melhores para o nosso aperfeiçoamento. Mas nós encarnamos, nos vemos a braços com essas dificuldades e, sem essa clareza do pensamento, sem essa noção mais expandida que a reencarnação e a mortalidade nos dão, nós podemos nos queixar das circunstâncias que nos cercam e da vida que nós levamos, esquecidos de que talvez nós mesmos, espíritos com essa visão mais abrangente, tenhamos solicitado essas circunstâncias para que nós pudéssemos enfrentá-las, aprender com elas, elevar-nos espiritual e intelectualmente e vencê-las, para que essa etapa possa ser deixada para trás. Isso nos mostra então, meus amigos, a importância que a encarnação tem para cada um de nós. E Kardec, no capítulo das Preces Espíritas, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, em várias preces, ele faz uso de um termo muito interessante, em que ele fala do uso da vida. E ele questiona a todos nós, né, qual o uso, qual a finalidade que nós estamos dando às nossas vidas, mostrando que nossas encarnações são preciosas, nossas encarnações são talvez o fruto de uma construção de oportunidades que foram sendo arquitetadas longamente durante longo tempo, e agora que nós aqui estamos, tendo essa consciência, temos também a consciência de que nós podemos aproveitá-las da melhor forma possível,
não nos queixando das circunstâncias aparentemente desagradáveis que nos ocorrem, porque muitas vezes nós mesmos as escolhemos, não nos queixando das dificuldades que nós enfrentamos, mas aproveitando cada momento, cada dia, cada circunstância para que nós possamos colocar em prática a lei de justiça, amor e caridade. Essas três características, esses três termos que reúnem de modo admirável a lei de Deus. Então, meus amigos, que Jesus abençoe nossos esforços nessa nossa caminhada, que, amparados pela filosofia espírita, pelo conhecimento que a doutrina nos dá, nós possamos efetivamente caminhar e agir em benefício de nós mesmos e daqueles que nos cercam. Muita paz a todos.